Os irmãos recordam que nós dividimos essa exposição, como temos feito ultimamente, em 3 temporadas. A primeira temporada, a igreja em Jerusalém, os primeiros anos da igreja, a partir do dia de Pentecostes, capítulo 2, lembrando que ali estava o núcleo dos 12 apóstolos, na verdade 11, e depois com a escolha de Matias, o 12º. Depois, na segunda temporada, fomos para a igreja em toda a Judéia e Samaria, que é quando a igreja sai de Jerusalém e alcança a sua região circunvizinha e até mesmo aquela região que não era judaica, embora tivesse uma origem semelhante ao judaísmo, que era a religião dos samaritanos. E desde então nós temos começado aquela terceira fase da expansão da igreja, que é até os confins da terra. Se você está nessa pequena descrição geral que eu estou fazendo, lembrando de alguma coisa, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, é porque você já entendeu que Atos tem um versículo que dá o programa de expansão dessa igreja, o escopo de programação de como essa igreja iria se expandir. É o versículo 8 do capítulo 1, quando Jesus promete: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo. Isso acontece em Atos capítulo 2. E vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, primeira temporada, como em toda a Judéia e Samaria, segunda temporada, e até os confins da terra, terceira temporada. A terceira temporada começa em Atos capítulo 13, quando o evangelho já tinha chegado a Antioquia da Síria. Ali se forma a primeira igreja multicultural, da qual os principais pastores eram justamente Saulo, que havia se convertido no capítulo 9, e Barnabé, o homem que Deus usou desde o início para ser um encorajamento aos apóstolos e particularmente a Saulo. Eles estavam orando, jejuando naquela igreja, liderando aquela igreja multicultural formada já por judeus e alguns gentios que chegaram a Antioquia da Síria, quando o Espírito Santo diz para eles: separai-me agora, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamados. Essa obra, que é um termo geral, seria chegar até os confins da terra com a expansão do evangelho. Deus segura, sustenta e abençoa a vida de Paulo e Barnabé para que em 3 viagens missionárias eles cumpram essa obra. O restante do livro de Atos capítulo 13, até mais ou menos Atos capítulo 20, é justamente essas 3, ou a descrição dessas 3 viagens missionárias. A primeira, nós chegamos pertinho de terminar na última vez que ministramos e vamos encerrar hoje pela manhã. É a primeira viagem missionária de Paulo. Ela começa quando Paulo atravessa o mar Mediterrâneo e chega na ilha de Chipre. Ali ele já tem um encontro com o procônsul Sérgio Paulo. Elimas, o mágico, está ali tentando atrapalhar aquela mensagem. Deus o tira de perto, Paulo prega o evangelho, aquele homem crê. Dali de Chipre ele entra para a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e alcança 4 cidades. A primeira, Antioquia da Pisídia, diferente daquela Antioquia da Síria, Icônio, Listra e Derbe, e planta igrejas evangelizando e discipulando os novos convertidos naquelas 4 igrejas. Foi aí que nós paramos, quando ele estava na última igreja, para onde ele tinha sido levado pelos discípulos depois de, na cidade de Icônio, ter sido deixado quase morto por aquele povo que não aceitava o evangelho. O que acontece no texto que nós vamos ler agora é que Paulo vai voltar pelo mesmo caminho, saindo de Derbe, indo para Icônio, Listra, Antioquia da Pisídia e voltando para Antioquia da Síria para contar àquela igreja que os tinha enviado o que Deus tinha feito com eles. Esse texto talvez seja um dos textos mais importantes do livro de Atos. E eu vou explicar por quê nessa mensagem. É porque ele fala de um elemento que sem o qual Paulo e Barnabé não conseguiriam voltar para Antioquia da Síria e dizer assim: cumprimos a obra. Eles já tinham evangelizado, eles tinham discipulado os novos convertidos, eles tinham defendido a fé, eles tinham expandido o evangelho, mas faltava um elemento que era fundamental para que eles voltassem e dissessem: missão dada, missão cumprida, que é exatamente o que eles fazem. Vocês vão compreender isso
quando nós lermos agora em Atos capítulo 14, do verso 21 ao verso 28, no que eu chamo de sexto episódio da nossa terceira temporada da série Edificarei a Minha Igreja. Vamos ler juntos? Eu leio, vocês acompanham, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, a cidade era Derbe, voltaram para Listra, que tinha sido a última de onde eles tinham saído, para Icônio, que tinha sido a segunda a ser alcançada, e para Antioquia da Pisídia, que tinha sido a primeira. E nesse caminho de volta, eles fortaleciam a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E aí vem o elemento fundamental para a obra ter sido considerada cumprida. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram estes presbíteros ao Senhor em quem haviam crido. E aí atravessaram a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia da Síria, onde tinham sido inicialmente recomendados à graça de Deus para a obra, e veja a expressão, que haviam já cumprido. E ali chegados, reunidos à igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos ali em Antioquia da Síria. Se você entendeu direitinho, o elemento que estava faltando era a formação de líderes para a igreja, na pessoa dos presbíteros. E se você tem alguma ideia de como isso era importante, deixe-me dar uma expressão de talvez um dos maiores pensadores sobre formação de liderança na igreja cristã. Ele diz, John Maxwell, o seguinte: tudo se levanta ou tudo cai na igreja a partir da sua liderança. No seu livro 21 regras infalíveis para a liderança cristã, ele diz que tudo se levanta ou tudo cai baseado na sua liderança. Vamos orar e pedir a Deus que nos fale ao coração, compreendendo que obra era essa de formar líderes e por que isso tem importância fundamental para nós ainda hoje. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos o Teu nome porque nesta manhã abençoada, cheia de luz, de vida que o Senhor nos concede, nós podemos celebrar ao Teu nome oferecendo-Te um culto que é Teu, não é nosso. É para a Tua glória, não para a nossa. Tem na pessoa de Cristo o mediador da nossa aproximação diante de Ti, porque sem Ti jamais seríamos aceitos na Tua presença, sem a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, ao oferecer louvores e orações, nós também rogamos, ó Pai, antes de celebrar a Santa Eucaristia, que o Senhor fale conosco. Como nós vemos no livro de Atos, o Senhor falando com o Teu povo na Tua igreja, fala conosco nesta manhã, para que possamos aprender quão importante é que essa obra que Paulo e Barnabé foram comissionados para fazer, passava necessariamente por eles não serem, por aquelas igrejas não serem dependentes deles, mas terem os seus próprios líderes. Oramos que o Senhor abra o nosso entendimento, oramos para que o Senhor fale conosco, é o que nós oramos juntos como Teu povo, em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se você olhar para o mapa da primeira viagem missionária, você vai ver que Paulo entra por uma parte da Ásia Menor, hoje Turquia, e vai seguindo uma reta até chegar ao último ponto dessa primeira viagem missionária, que é a cidade de Derbe. Em cada uma dessas cidades, Paulo tinha um programa estabelecido, que Deus mesmo conduziu para fazer. Por exemplo, em Antioquia da Pisídia,
Ele começou a falar do reino de Deus como um cumprimento e do Messias como já tendo vindo a judeus, na Antioquia, na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Você recorda que ali ele passa 2 semanas, é registrado que Paulo esteve em 2 sábados na Antioquia da Pisídia, na sinagoga de Antioquia da Pisídia. No primeiro, alguns discípulos de Cristo são alcançados. Deus usa Paulo e Barnabé e um pequeno grupo de discípulos se forma. Embora os demais dissessem assim, venha sábado que vem, numa espécie de procrastinação do encontro deles com Cristo, e outros tivessem até mesmo rejeitado, o fato é que aquele primeiro grupinho de cristãos ali, que poderia ser chamado, sim, a primeira aglomeração de cristãos, a primeira igreja no sentido lato, que é aqueles que são agrupados por Deus, chamados para fora, para constituir um novo povo. Obviamente que já tinha acontecido isso em outros lugares, mas ali na Ásia Menor era a primeira. Aqueles discípulos pediram para Paulo, durante a semana, continuar com eles, discipulando-os. Eles fizeram, durante uma semana, um acompanhamento, ali concentrado na vida daqueles outros ali que estavam recém-convertidos. O efeito disso foi tão importante naquilo que a gente chamaria de discipulado básico, inicial, que eles foram espalhando, e na semana seguinte, no sábado seguinte, a cidade toda, diz o texto, Lucas escreve, acorreu para a sinagoga. Ora, não havia acontecido nenhum milagre, nenhum sinal, nenhum prodígio naquela cidade, pelo menos. Então, a única razão que a cidade toda se sentiu atraída a ir para a sinagoga no sábado seguinte é porque durante a semana o efeito multiplicador do evangelho, na medida em que eles tinham sido alcançados e discipulados, se fez notório. E todos começaram a falar com seus vizinhos, com as pessoas amigas. Sábado seguinte, igreja cheia, sinagoga cheia. Esse padrão de Paulo, evangelizar e discipular, ele se manteve nas cidades seguintes. Mesmo que as circunstâncias mudassem, em algum lugar ele foi recebido a ponto de quase ser adorado, como se fosse o deus Mercúrio. Mas certamente em cada uma das cidades, a partir dali, aqueles judeus da sinagoga de Antioquia, que tinham se oposto a Paulo, foram na mesma trilha, no rastro dos apóstolos, contrapondo-se à mensagem do Evangelho e levantando até mesmo autoridades locais contra os apóstolos. Isso exigiu de Paulo uma terceira ação missionária apostólica. Ele evangelizava, proclamando o reino de Deus, anunciando o Evangelho, ele discipulava os novos convertidos e ele fazia uma defesa da fé, aquilo que a gente chama de apologética. Quando as pessoas contradiziam os princípios que ele pregava, ele levantava os argumentos, se fossem para judeus, a partir do Antigo Testamento que eles conheciam, se fosse para gentios, a partir da revelação geral de Deus, que eles mesmos também conheciam, mesmo que não conhecessem as Escrituras. Isso então se tornou um padrão: evangelizar, discipular, fazer defesa da fé. Isso acontece em Antioquia, em Icônio, em Listra e em Derbe. Quando chegou o tempo que Paulo e Barnabé entenderam que era tempo de voltar, porque veja, eles tinham sido comissionados lá em Antioquia da Síria, Atos 13, para uma obra. Até onde a gente conhece, não foi dito para eles por quanto tempo e até onde Deus foi conduzindo-os. Em determinado momento amadureceu certamente no coração dos apóstolos, Paulo e Barnabé. Sim, porque Barnabé em alguns momentos é também chamado de apóstolo no sentido lato, aquele que é enviado, embora não fizesse parte dos 12. Eles amadureceram a ideia de que precisavam voltar, estava tempo de voltar. Talvez essa seja uma das decisões mais difíceis de qualquer missionário. Eu, como falei da última vez que eu preguei, sábado, domingo retrasado, quando eu preguei aqui, que em correspondência com os missionários, sabendo que muitos vivem extremos emocionais de alegria e tristeza, muitas vezes eu sei que um dos momentos mais difíceis dele é dizer assim: acabou meu tempo aqui, a obra que eu tinha nessa região para alcançar esse povo chegou e eu tenho que voltar. É uma decisão difícil, como saber?
Quando Deus diz à igreja claramente, como disse a Antioquia, separai-me agora, Paulo e Barnabé, para uma obra que eu os tenho chamado, eles estão referendados pela igreja. Mas num lugar distante, sem uma igreja como referência, sem uma liderança para falar e combinar as coisas, ouvir os outros, se aconselhar, como Paulo e Barnabé decidiram. Que sinal distintivo que eles tinham de que agora era a hora de voltar e o trabalho que eles tinham feito não se perderia no tempo e no espaço. Era um trabalho que exigia deles muito, eles chegaram quase a morrer. Paulo foi dado como morto do lado de fora da cidade de Derbe. Jogar tudo isso fora, como saber? Irmãos, Lucas, em todo o livro de Atos, descreve algo que é fundamental. E eu digo isso com uma certa propriedade, porque foi exatamente este o tema do meu doutorado em teologia. Como a formação de liderança no processo de plantação de igrejas. Esse foi um dos textos sobre os quais eu me deparei e disse assim, está aqui um segredo. O que fazia com que Paulo entendesse que era tempo e a igreja estava pronta para ter a sua ausência, era o fato de que ele formasse liderança que pudesse acompanhar aquela igreja quando ele estivesse ausente. E a liderança aqui responde pelo nome de presbíteros. E está muito claro no versículo que nós lemos, no versículo 23, que ele promoveu em cada igreja a eleição de presbíteros. O fato de nós sermos chamados igreja presbiteriana, como já foi explicado num estudo recente na Escola Bíblica Dominical, é porque nós cremos piamente no governo dos presbíteros. Nós não somos episcopais, por exemplo, que acredita que existe um bispo numa região ou na igreja e ele é o único presbítero. Nós não somos congregacionais que acreditam que o poder reside na assembleia e que aqueles que estão ali eleitos para liderar necessariamente não têm o poder de governar a igreja como líderes que supervisionam o rebanho. Nós somos presbiterianos porque temos uma boa base bíblica para entender que havia em cada igreja alguns presbíteros e que mesmo que não tivesse um pastor naquela igreja, os presbíteros tomavam conta daquela igreja, como nós encontramos aqui. Se você deve estar se perguntando, eu saí de casa hoje, pastor, eu esperava que eu tivesse uma mensagem mais devocional, no culto devocional, que falasse ao meu coração, encorajasse o meu coração, que fosse algo mais, que dissesse respeito a mim, não à igreja, de um modo geral. Eu gostaria de pedir a sua paciência para que você vá comigo até o final. E você vai perceber como isso é importante também para você pessoalmente. A princípio, eu gostaria que você entendesse que essa questão aqui responde a algumas perguntas que historicamente têm sido feitas e que você, se leu direitinho o livro de Atos, deve estar se perguntando, ou se perguntou em algum momento de sua caminhada cristã. Me explica uma coisa, como é que era a liderança da igreja, que era tão simples no começo, 12 apóstolos, 2000 anos atrás se tornou essa coisa complexa que um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um se organiza de um jeito, outro se organiza do outro. Como é que é isso? Quem eram os líderes, além dos apóstolos, à medida em que eles iam morrendo, mas a igreja continuava? Havia uma sucessão apostólica, então Pedro colocava a mão, como supostamente o primeiro papa, sobre a vida de alguém, alguém virava o segundo papa antes de morrer colocava a mão sobre alguém, virava o terceiro papa e chegou até hoje, é isso? Quais eram os critérios para escolher esses líderes? Esses aqui desse texto e qualquer outro líder. Como era o processo de escolha? Era por votação, como nós fazemos hoje? Havia campanha, partido político? Como é que era isso? Era mais simples? Mas talvez a maior e mais importante pergunta que se faz é: quando eu leio o livro de Atos, é tão estranho, pastor. Rapidamente Paulo vai lá numa cidade, evangeliza pessoas se convertem. Pessoas são discipuladas rapidamente, depois ele vai embora e ali fica uma igreja. Enquanto nos dias de hoje a gente passa 2, 3, 4, 5, 10 anos para ver uma igreja se tornar autônoma. O que acontecia? O que eles tinham que nós não temos hoje? Por que eles faziam isso e se expandiam tão rápido
E nós, aparentemente, somos tão burocráticos e lentos. Queridos, eu vou lhes dizer, o segredo é só uma coisa. Debaixo da vontade e da graça de Deus, é somente um: formação de liderança. E esse é um texto que me serve muito para esse objetivo. Observe que o elemento novo, então, que fica muito claro e que não havia até então sido relatado por Lucas no texto, nos textos anteriores, é que eles continuavam anunciando o Evangelho, fazendo muitos discípulos, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando através de muitas tribulações seria importante que eles passassem para entrar no reino de Deus, e tudo isso está no texto que nós lemos. Tudo isso está no texto que nós lemos, dizendo que eles continuaram anunciando o Evangelho, tendo anunciado o Evangelho, tendo feito muitos discípulos, vai olhando e vai acompanhando para você ver, tendo fortalecido a alma dos discípulos, tendo exortado-os a permanecer firmes na fé, tendo mostrado que por meio de muitas tribulações importaria que eles entrassem no reino dos céus. A única coisa que é nova nesse texto, que até então Lucas não tinha descrito, no capítulo 13 e no capítulo 14, é que agora, antes de voltar para a igreja de origem, eles formaram liderança. Queridos, eu não estou falando que eles gastaram 1 ano fazendo isso, nem 2 anos. Numa cidade como Antioquia, foram 2 semanas. Digamos que Lucas é sintético e não contou tudo. 4 semanas. 1 mês. Qual igreja nos dias de hoje que o pastor começaria e 1 mês depois sairia e a igreja iria muito bem? Eu não conheço. O que aconteceu aqui? Eu acredito que o segredo está no próprio texto. Vamos por parte. Coloque seus olhos de volta no texto. Observe, em primeiro lugar, que o papel dos apóstolos, é dito aí, é promover a escolha desses presbíteros. Veja o verso. O verso diz exatamente isso. Ele diz assim, no versículo 23, tendo anunciado o Evangelho, verso 21, tendo fortalecido a alma dos discípulos, tendo exortados a permanecer firmes na fé, tendo mostrado que através de muitas tribulações, tudo isso está no verso 21 e 22, no verso 23 o que é que diz? Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros depois de orar com jejuns. Qual era o papel inicial dos apóstolos? Promover, incentivar, dizer que é tempo, dizer que é necessário, dizer que é a hora, que a obra tem que continuar e ele não podia permanecer, e alguns tinham que assumir a igreja. E por que e de onde eu deduzo isso? Veja aí, em Atos capítulo 6, você vai ter que voltar algumas páginazinhas na sua Bíblia. Lá você vai encontrar a escolha dos primeiros diáconos. O que acontece em Atos capítulo 6 que pode nos ajudar a compreender o que acontece em Atos capítulo 14, quando Paulo promove a eleição de presbíteros? Lá no capítulo 6, o que estava acontecendo? Havia viúvas de Jerusalém e viúvas de judeus de outras terras que falavam grego, helênicas. A igreja de uma hora para outra passou a ter 3.000 pessoas, de uma hora para outra passou a ter 5.000 pessoas. Eles tinham por obrigação, baseados na tradição judaica, de ajudar aquelas viúvas que não tinham INSS, que não tinham nenhum tipo de previdência social para elas. Isso era tradição judaica. E aí começou a acontecer, pela primeira vez já no início, aquele tipo de preferência que aqueles que eram encarregados disso, sendo judeus em Jerusalém, privilegiavam as viúvas de Jerusalém, até por uma questão de convivência. Era a vizinha do lado, era a pessoa que conhecia, que tinha visto aquela pessoa desde cedo, era natural que acontecesse isso. As viúvas helênicas que tinham vindo de fora, acorridas ali, trazidas por algum fluxo migratório, ou até pela questão do Atos capítulo 2, do dia de Pentecostes, começaram a se sentir preteridas. A igreja, recém-organizada, recém-iniciada, mas já com 5.000 membros, imagine, é um problema grande.
começou o tititi, a confusão, porque eu sou helênica, não me dão a cesta básica, porque eles estão fazendo a preferência porque são vizinhas dele, esse tipo de coisa que acontece quando gente está junto. O que é que os apóstolos identificam ali? Eles dizem assim, olha, irmãos, não é razoável, veja aí, eles dizem, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Servir às mesas era o papel que alguém tinha que fazer, mas não os apóstolos, porque eles tinham consciência de que Deus havia os chamado para manter a doutrina dos apóstolos, que inclusive em Atos capítulo 2, verso 41, era um dos fundamentos da igreja. No entanto, veja, eles não foram os que escolheram. Eles podiam dizer assim, irmãos, irmão aqui, por favor, você vai poder servir à mesa. A irmã aqui, por favor, você vai me ajudar aqui? Não, eles disseram assim, irmãos, não é razoável, essa situação não pode permanecer assim. Mas irmãos, veja aí o verso 3 de capítulo 6 de Atos. Mas irmãos, escolhei quem? Vós escolhei dentre vós quem vai fazer isso aí. Da mesma maneira que lá em Atos capítulo 16, os apóstolos promoveram a eleição, aqui em Atos capítulo 6, eles já tinham promovido a eleição dos diáconos. O que é promover? Incentivar, dizer da necessidade, apontar a forma, dar o direcionamento. Hoje, nos dias atuais, é proclamar um edital de eleição, exatamente como nós fizemos. Eles promoveram, e aí o que é que acontece? No verso 5, o parecer agradou a quem? A toda a comunidade. E aí quem elegeu? Os apóstolos? Não, diz o texto, e eles elegeram os 7 homens. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, que depois veio a ser o mártir. Filipe, que depois foi ser evangelista em Samaria. Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, que depois veio a fazer parte da equipe pastoral lá de Antioquia da Síria. Os apóstolos entenderam a necessidade como líderes da igreja, vendo a igreja como um todo, coisa que todo líder deve ver, melhor dizendo, deve perceber, porque esse é um dos papéis da liderança, é ver a igreja como um todo, é perceber as coisas antes de todo mundo, é antecipar as necessidades. Não é isso que nós esperamos de uma liderança? Os apóstolos eram liderança, eles perceberam isso, eles agora quem vai escolher vocês? Escolhei dentre vós. Tem que ser dentro de vós, entre vós. Eles fizeram mais. Eles estabeleceram os critérios. Veja, eles disseram assim, esses homens precisam ser homens que sejam de boa reputação. O número 7 tinha a ver com aquela ideia de perfeição, mas talvez também com a necessidade que poderia ser suprida pelos 7. Eles precisam ser homens de boa reputação, porque iam lidar com dinheiro em forma de comida. E quando a gente lida com dinheiro em forma de comida, seja o que for, transparência, prestação de contas, boa reputação é fundamental. Concorda comigo? Naquela época também. Tinham que ser homens de boa reputação, mas eles precisavam ter o mesmo tipo de caráter cristão que os apóstolos tinham. Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E os apóstolos, então, encarregariam esses homens desse serviço. O que acontece? Eles são eleitos, os homens, eles passam pela ordenação, veja aí no verso 6, eles foram eleitos, foram apresentados perante os apóstolos e aconteceu aquilo que aconteceu há 2 domingos atrás aqui. O que é que nós fizemos? Chamamos à frente os diáconos que vocês elegeram, o presbítero que vocês reelegeram, aqueles que nunca tinham sido eleitos, ordenamos, e aqueles que tinham sido já eleitos também investimos, e aqueles que não tinham sido feitos, ordenamos e investimos. Investir é dar posse, ordenar é reconhecer a escolha e autorizá-la, homologando. Isso nós fizemos agora, do jeito que foi feito lá. Isso já tinha sido feito então em Atos capítulo 6. Se você voltar agora para Atos capítulo 14, provavelmente eles repetiram isso em cada uma das igrejas onde eles iam plantando. Quando diz então em Atos capítulo 14 que eles promoveram, Paulo aqui está usando a mesma metodologia, o mesmo padrão.
ele promove essa escolha de liderança. O termo promover não é escolher por si mesmo, é incentivar, é mostrar a necessidade, a obrigatoriedade, a importância daqueles homens. Eles também eram eleitos por critérios divinos, por iniciativa dos apóstolos, mas era a igreja que liderava. E por que nós entendemos que a igreja era a igreja quem escolhia? Por quê? O nome que é dado é importante, irmãos. Eles foram chamados de presbíteros. A palavra presbítero, no termo original, significa alguém de muita idade, um ancião. Mas quando a gente vai olhar os outros textos, a gente percebe que isso é muito mais do ponto de vista espiritual do que etário. A ideia era que esse homem que fosse eleito fosse um homem maduro na fé, que não fosse um novo convertido, que se deslumbraria com o cargo, a função e o prestígio de mandar nos outros, como alguns imaginam que presbítero é isso, de liderar os outros, como alguns imaginam no sentido de ordenar aos outros, e que na verdade não é. É só lembrar do que Pedro fala quando diz que os presbíteros são aqueles que não são movidos ou não devem ser movidos por sorte da ganância, nem por espírito de dominação, mas de serviço à igreja, voluntários como são. Perceba então que Paulo agora usa a mesma expressão e diz: e eles vão ser os presbíteros de vocês. A palavra presbítero muitas vezes é substituída pela palavra bispos. E diferentemente do que aconteceu em 2000 anos de história da igreja, bispo não é alguém superior ao padre ou ao pastor. Bispo é uma função de quem vai liderar a igreja. É a função de ser episcopos. A ideia é epi, de cima, scopos, visão, aquele que supervisiona de cima o povo. Então tinha que ser maduro como um ancião e tinha que exercer a função de supervisionar o povo. Agora a pergunta que eu lhes faço é: quem fazia isso até então? O apóstolo. Na ausência dos presbíteros, nos minutos iniciais do nascimento daquela igreja, era o apóstolo que fazia. Mas preste bem atenção, o apóstolo não tinha sido chamado para pastorear cada igreja que ele plantava. Senão, o que aconteceria? Teria que ter um apóstolo para cada igreja, porque o reino tinha que ser expandido. O ministério apostólico era o ministério de chegar, evangelizar, alcançar os primeiros convertidos, assim, empreender a expansão do reino, alargar as fronteiras do reino, ser aquele que começa uma obra. Por isso que hoje é chamado apóstolo, muitas vezes aquele que é evangelista numa região nova para a fé. Nós podemos dizer, por exemplo, de um querido colega contemporâneo do seminário, que o reverendo Ronaldo Lidório foi o apóstolo entre os concombas, uma tribo e uma região na África, porque ele foi o primeiro que chegou e plantou igrejas. Então ele foi aquele que venturou o reino de Deus para lá. Mas tinha que ter pastores depois que os apóstolos saíssem, que supervisionassem, que liderassem. Quem eram esses apóstolos? Ou melhor, quem eram esses pastores? Os presbíteros. Agora a pergunta é: e como é que eles eram escolhidos em tão pouco tempo? Eles eram escolhidos em tão pouco tempo porque eles faziam parte, desde o início, daquele primeiro grupo que era discipulado. O que Paulo fazia era o seguinte: apareciam 10 novos convertidos pela obra de Deus. Ele discipulava os 10 novos, sabendo que nem todos iriam ser presbíteros, mas todos deveriam estar em condição de ser presbíteros. E Deus então escolheria entre eles. Qual é a grande diferença dos dias de hoje? É que nós achamos assim, nós podemos dar o beabá todo novo convertido, tipo assim, uma papinha que seja, sem ser caldo grosso, intenso. E aí, quando alguém desponta com a possibilidade de ser um diácono, desponta com a possibilidade de ser um presbítero, aí nós vamos refazer um retrabalho de preparar essa pessoa para a liderança. Paulo não trabalhava assim, irmãos. Paulo trabalhava com o pressuposto que, podendo ser qualquer um, ele preparava todos. E aí, quem quer que Deus quisesse chamar, já estava preparado.
Ele não perdia tempo, porque ele preparava todos. E como ele preparava todos, quem ia ser presbítero tinha que estar muito bem preparado, porque ele estaria liderando gente preparada, pelo mesmo discipulado que ele tinha feito. Não era, portanto, uma questão de superioridade entre um sujeito que era muito bem preparado e alguns muitos despreparados. Não, todos estavam preparados. E aí Deus escolhia dentre esses todos alguns para serem escolhidos. E aí o processo era muito mais rápido. E por que precisava ser rápido? Porque o apóstolo tinha que ir para a próxima cidade. Senão o reino não se expandia. A igreja em que o apóstolo Paulo passou mais tempo, não passou de 2 anos e meio, 3 anos, foi a igreja em Éfeso. Qualquer pastor nos dias de hoje, preste bem atenção, que disser assim, eu vou passar 2 anos e meio e 3 anos numa igreja, e já vou deixar a igreja pronta para não depender de mim quando eu for para a próxima igreja, qualquer pessoa diria assim, você é um louco, em 2 anos e meio, 3 anos, uma igreja não está pronta para o pastor se ausentar e deixar na mão de outros. Mas no Novo Testamento era assim. Observe mais uma coisa. Observe que após as eleições daqueles homens, da ordenação e das investiduras deles, acontece algo mais. Diz que os apóstolos, veja aí o texto, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Essa expressão encomendar ao Senhor significa uma profunda convicção que os apóstolos tinham de que naquilo em que havia ainda necessidade de amadurecimento e de crescimento daquela liderança, Deus é quem haveria de prover. Porque se fosse para que eles estivessem prontos, acabados e polidos, ele nunca sairia dali. Porque a vida cristã é um crescimento contínuo, um amadurecimento contínuo. Aqueles presbíteros não quer dizer que eles estavam tão prontos quanto o apóstolo, mas eles estavam minimamente prontos, e o restante Deus haveria de prover para eles. Porque eles estavam sendo encomendados. A palavra aqui significa entregues aos cuidados do Senhor. Por quê? Porque havia uma profunda convicção de Paulo que aquela igreja não era dele, nem dos presbíteros, era do Senhor, que é o cabeça. Portanto, aquilo que precisava ser guiado e orientado por Deus, eles não estavam entregues ao Senhor, Deus o faria. Mas há um segredo aqui, que advém do Antigo Testamento, de um texto chamado Deuteronômio capítulo 18, quando em algum momento Moisés estava cansado de liderar aquele povo, de manhã cedo até de noite, gente que vinha para brigar porque a galinha passou de um telhado para o outro, e grandes questões do povo. Jetro, o seu sogro, diz assim: Moisés, não está certo isso não, meu irmão. Você não vai aguentar isso. Você vai escolher agora uma liderança e vai dar a uns mais maduros a liderança sobre 1000, a outros que têm maturidade de liderar 100, e a outros que têm maturidade de liderar 10. E só as grandes questões virão até você. Ali, Jetro estava inaugurando um conceito moderno que se chama delegação. Delegação é o princípio pelo qual, se qualquer um pode fazer, qualquer um fará, para que alguém que só pode fazer determinadas coisas, só ele faça. Com a mesma autoridade de quem está fazendo inicialmente. Moisés fez isso, e a partir dali se estabeleceu, segundo alguns autores, o princípio básico de liderança que fez o povo de Deus chegar até hoje. Aqui, judeus como eles eram, eles lembraram disso e disseram assim: espera aí, não pode ser só um presbítero, tem que ser alguns presbíteros. Primeiro, para que na multidão dos conselheiros haja sabedoria. E irmãos, eu posso atestar isso,
em 33 anos de ministério, em vários momentos eu estava errado e os presbíteros estavam certos. Eu estava vendo de um jeito, mas na multidão dos conselheiros, os presbíteros disseram: pastor, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas pastor, vendo por esse outro lado, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu acho terrível a ideia, em qualquer contexto, em que o pastor, seja ele quem for, até mesmo o apóstolo Paulo, ele não tenha líderes ao seu lado que ele possa compartilhar não apenas o peso, mas a sabedoria da decisão. É uma bênção, irmãos, nós termos presbíteros da igreja, escolhidos pela igreja para dividir com os pastores da igreja nos dias atuais, com os apóstolos naquela época, a liderança da igreja. Muitos olhares facilitam uma visão única, por mais difícil que possa parecer aos seus olhos. Formar consenso não é fácil, mas quando o consenso é formado, ele é indestrutível, porque não é a opinião de um, é a opinião de muitos. Todos estão voltados para aquilo. O apóstolo então sabia e formou presbíteros naquela igreja. Esta é a razão porque na igreja presbiteriana, não apenas em Tambaú, na igreja presbiteriana no mundo todo, nós não acreditamos que cada igreja só tenha um presbítero e que ele é o pastor e os demais não são. Não, nós acreditamos que Deus colocou o governo de presbíteros. O sinédrio, tão defenestrado pelo seu legalismo, pelo seu radicalismo, originalmente surge como sendo o conselho coletivo da nação judaica. Claro que eles se desviaram, mataram o próprio Messias, porque se ensimesmaram. Há sempre o risco disso acontecer. Mas fica muito claro que nessa igreja, quando eles são encomendados para ter a mesma autoridade de liderar aquela igreja em nome de Cristo, que haveria de continuar com eles, que os apóstolos originalmente tinham. E por como é que eu chego a essa conclusão? Eu lhe convido a abrir em Atos capítulo 13. E você vai ver a mesma palavra sendo usada para Paulo e Barnabé. Se você for para Atos capítulo 13, logo no comecinho, diz que eles estavam orando, jejuando naquela igreja, lá em Atos capítulo 13, e aí de repente Deus disse para eles: separai-me agora Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E se você olhar direitinho, olha só o que acontece logo depois deles terem sido também ordenados, originalmente, lá em Atos 13, também investidos. O que é que diz o texto? Diz que eles foram separados para a obra, eles jejuaram, oraram, impuseram sobre eles as mãos e os despediram. Aí quando você vai para Atos capítulo 14, o texto que nós estamos lendo, olha como é descrito. Diz assim: dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam sido chamados. Recomendar à graça de Deus é sinônimo de encomendar. Por quê? Veja, lá no versículo 23, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, veja, é o mesmo ritual, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, do mesmo jeito que lá no início os apóstolos, sido recomendados à graça de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque liderar a igreja não tem a ver com competências, habilidades humanas. Não quer dizer que a pessoa não deve ser preparada. Não quer dizer que a preparação dela não vai fazer diferença, vai. Mas, em última instância, eu já vi presbíteros muito simples. Eu já tive presbíteros ao meu lado muito simples do ponto de vista de uma formação acadêmica. Mas homens de Deus que confiavam no Senhor, que oravam, jejuavam, clamavam a Deus pela igreja, tinham a sabedoria da vida e a sabedoria do Senhor, que obviamente quando é aliada a conhecimentos outros ainda é mais enriquecida.
Mas preste bem atenção, o significado dessa expressão, encomendaram, não é encomendaram a eles mesmos, as suas próprias competências, encomendaram à graça de Deus. Era a graça de Deus que liderava aquela igreja. Quando eles fizeram isso, olha o que acontece. Depois deles fazerem isso e encomendarem ao Senhor em quem haviam crido, verso 23, a partir dali, Lucas só descreve o caminho de volta. A obra havia sido cumprida. Diz que eles atravessaram a Pisídia, verso 24, dirigiram-se a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge, desceram a Atalia, depois navegaram para Antioquia. E quando chegaram a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra, era a obra que eles já haviam cumprido. Então, anunciar o Evangelho, discipular, fazer a defesa da fé, era completada pela promoção da escolha de presbíteros em cada igreja. O ciclo estava fechado, a obra havia sido cumprida, parte para a próxima. Isso é fundamental, irmãos. É claro que nos dias atuais, como também naquela época, a liderança não se resumia aos presbíteros. Presbíteros e diáconos que estão no Novo Testamento, no livro de Atos, são aquilo que nós chamamos de oficiais da igreja. Não porque eles são oficiais patenteados pelo cargo e pela função. Não é porque são tenente, capitão, major, coronel, general. Não. Não é oficial nesse sentido. Eles têm um ofício. Uma presidente de SAF, um líder do Ministério de Jovens, um líder do Ministério de Evangelização, um coordenador de missões, não são ofícios, são lideranças. Ofícios na igreja só existem dois, presbíteros e diáconos. Os pastores são presbíteros, encarregados especificamente da docência. Da mesma maneira como os apóstolos, para o primeiro momento, os pastores, no segundo momento, são responsáveis pela doutrina da igreja. Por isso que eles são chamados de docentes. No capítulo seguinte a este, capítulo 15, quando nós vamos ver o grande concílio de Jerusalém, você vai encontrar presbíteros e apóstolos. No dia 28 de janeiro, nós iremos reunir os nossos presbíteros e as igrejas representadas no nosso concílio chamado Presbitério Metropolitano da Paraíba. Sabe quem que vai estar lá representando a igreja? Os presbíteros da igreja. Eu não represento essa igreja no presbitério. Baseado no modelo de Atos capítulo 15. Em Atos 15 havia apóstolos e presbíteros. Nos dias atuais há pastores e presbíteros. Os presbíteros representam as igrejas. Os pastores representam a docência e o ensino que esse presbitério oferece às igrejas lideradas pelos presbíteros. Por isso, irmãos, que uma igreja presbiteriana pode ter pastores designados apenas para vir, pregar, dar a Santa Ceia e batizar. Mas ela não é igreja se ela não tiver presbíteros. Se houver no mínimo 2, porque senão não é plural, ela já é igreja. Se um deles faleceu, alguma coisa acontecer e ficar um só, sabe o que é que rege? Que aquele pastor que ficou com um presbítero só, assume o governo com aquele presbítero por um tempo limitadíssimo e comunica imediatamente ao presbitério, para que o presbitério possa supervisionar aquela igreja e promover a eleição para voltar a ter pelo menos 2. Por quê? Burocracia, organização humana? Não, está na Bíblia. Porque o governo dos presbíteros é o que permite 2 coisas acontecerem, irmãos. Que Deus diga quem é e escolha. E que diga a Deus quem é e escolha por intermédio do seu voto. Por isso que a gente vota e depois a gente agradece o resultado, mesmo que o meu candidato não seja escolhido, ou aquele que eu preferiria não seja escolhido. Sabe por quê? Porque são escolhidos por Deus por intermédio do seu voto. A igreja está representada. O presbítero tem uma dupla representação.
Ele é escolhido por Deus, mas representa o povo. A vontade de Deus por meio do povo. A essa altura eu quero responder a última das perguntas. O que é que isso tem a ver comigo nos dias de hoje? Estou aqui nessa manhã. Deixa eu lhe dizer, tudo isso representa uma coisa para você: o cuidado de Deus sobre sua vida. O cuidado de Deus sobre sua vida. Uma das coisas que mais me impressiona na Bíblia, irmãos, é que Deus não deixa o seu povo sem alguém que os guie. Me mostre um único período da história do Antigo e do Novo Testamento que o povo de Deus é deixado como ovelhas sem pastoreio, sem liderança, sem cuidados. Nós todos sabemos o efeito que uma orfandade produz, principalmente numa infância desassistida por um pai, por uma mãe, pela ausência deles, ou talvez por ambos. Existem estudos que mostram que a maneira como um órfão que não é devidamente assistido começa a agir no restante da sua vida é como um sobrevivente que tem dificuldades para confiar nos outros, que tem dificuldade para confiar no futuro, que tem dificuldades para se sentir amado, que tem dificuldades para se relacionar e até construir relacionamentos futuros, a não ser que alguém adote esse órfão de tal maneira, seja na idade mais tenra, seja um pouco mais à frente, que substitua essa função paterna, essa função materna. Espiritualmente não é diferente, irmãos. Em tempos hoje em que as pessoas imaginam, preste bem atenção, imaginam erroneamente que podem ter uma fé cristã mantida de uma maneira utilitarista, e essa pandemia mostrou que muitos enveredaram e estão sofrendo os efeitos disso, por uma perspectiva de escolherem como no menu de restaurante quem é o pregador, quem é a pregação, qual é o canal, qual é o tema que eu gostaria de assistir do conforto da minha casa. Saibam que estudos têm mostrado, que já têm sido feitos ao longo desses 2 anos de pandemia, que aqueles que conseguiram sobreviver a toda essa privação e provação que nós estamos passando foram aqueles que não perderam o senso de que alguém estava cuidando deles e não era alguém do outro lado da tela. Porque nenhum de nós sobrevive sem cuidado, e ovelha não sobrevive sem cuidado de pastores, de presbíteros, de diáconos que cuidam deles. Porque Deus cuida de nós por meio de homens. A maior tristeza, uma das maiores tristezas que retrata no Evangelho que Jesus teve foi quando ouviu e viu aquelas ovelhas que o seguiam. Vocês imaginam a seguinte cena: toda uma hierarquia religiosa em Jerusalém, extremamente complexa, imensa, com não sei quantos sacerdotes, 2 sumos sacerdotes que nem podia ter, sinagogas espalhadas em todo o território. Aí aparece um homem, João Batista, multidões começam a ir porque não se sentem assistidas por aquele establishment, por aquele status quo religioso, acorrem a João Batista porque identificam nele um homem de Deus, coisa que não viam nos sacerdotes. Depois vem Jesus faz alguns milagres, sinais e prodígios, prega algumas vezes, multidões acorriam onde eles estavam. Jesus olhava para eles e dizia assim: que tristeza! São ovelhas que parecem elas não têm pastores, embora houvesse uma pleiade de sacerdotes. Por que entristeceu o coração de Jesus isso? Porque Deus quer cuidar por intermédio de homens que Ele salva, que são ovelhas dele, mas que Ele constitui como pastores do seu rebanho, presbíteros e diáconos, para cuidar das ovelhas mais tenras, das que estão iniciando, das enfraquecidas, das envelhecidas, das esfriadas da fé. Isso é expressão do cuidado de Deus. Eu nunca me esqueço de uma vez, muitos anos atrás, que eu senti a ausência de uma pessoa e telefonei para ela. O quanto eu demorei
para conseguir dizer àquela ovelha que a minha preocupação era cuidado com ela, e não cobrança porque ela não estava vindo, não cobrança porque ela não estava dando dízimo, não cobrança porque ela não tinha mais exercido o seu ministério na igreja, porque no pensamento dela era: pastor, quando vai atrás da gente é para cobrar, presbítero, quando diz não é porque quer mandar. Não, irmãos, isso é a mentalidade de uma ovelha infantilizada, assim como temos infantis em casa, que quando nós cuidamos como pais e mães, eles interpretam como uma tirania, como uma coisa utilitarista e pragmática. Deus coloca homens à frente da sua igreja para cuidar do seu povo e nunca os abandonou, nem no Antigo nem no Novo Testamento. O coração de Paulo era um coração de pastor, mas ele tinha uma visão muito clara que Deus o havia chamado para ser apóstolo aos gentios. E eu fico imaginando, se é que eu consigo imaginar, a dor no coração dele. Isso está descrito lá em Atos capítulo 20, quando ele se despede dos presbíteros e da igreja, dos presbíteros que representavam a igreja, na igreja em que ele tinha passado mais tempo, a igreja de Éfeso. Está lá descrito capítulo 20. Ele diz: irmãos, eu estou me despedindo de vocês, e Deus deixa muito claro que eu nunca mais verei o rosto de vocês. Nunca mais eu verei o rosto de vocês. E eu estou me despedindo de vocês porque vocês sabem como eu me portei diante de vocês desde o primeiro dia que entrei na Ásia. E é um dos sermões mais bonitos de Paulo, chamado Sermão da Despedida, Atos capítulo 20. E termina com aqueles irmãos no porto de Mileto, pertinho de Éfeso, para onde eles tinham ido, chorando no ombro do apóstolo, e o apóstolo chorando, porque ele tinha coração de pastor, porém, ele não mandava na agenda dele. Deus tinha um propósito. Para quem que Paulo estava falando? Para os presbíteros daquela igreja que iam tomar conta de Éfeso. Aqui também, naquelas 4 pequeninas igrejas que tinham surgido da sua primeira viagem missionária. Deus coloca homens para cuidar do seu povo, porque ama o seu povo, porque quer cuidar do seu povo. Segunda coisa importante que você precisa compreender é que Deus está formando neste povo aquilo que a gente chama de igreja, o corpo de Cristo. Deixe-me dizer uma coisa: nada, escreva aí, nada, lembre, nada, não se esqueça, nada vai substituir para você uma comunidade local onde você tem gente que você gosta, tem gente que você não gosta. Tem gente que você simpatiza, tem gente que você não simpatiza. Tem gente que já estava quando você chegou e teve gente que chegou depois que você estava. Tem gente que tem virtudes e que tem defeitos igual a você. Que parece uma arca de Noé, tantos bichos diferentes no mesmo lugar. Mas que da semelhança lá do dilúvio, é melhor estar dentro dela do que fora dela, porque fora dela está o dilúvio. Fora dela está a destruição. Eu tenho hoje aqui nessa igreja ovelhas muito queridas que chegaram nos últimos tempos. Algumas delas foram ao gabinete, conversaram comigo e mostraram a tristeza do coração por se sentirem desarraigadas das suas comunidades de origem. Não tem coisa pior, irmãos, do que você não ter um povo para chamar de meu irmão e minha irmã, mesmo que o sujeito lhe dê dor de cabeça, mesmo que ele não seja esse paraíso para você, mas é o corpo de Cristo. Deus não lhe dá o direito, eu não tenho o direito de escolher nem minhas ovelhas, nem você tem direito de escolher seus irmãos em Cristo. Você tem direito de escolher o seu pastor, mas você não tem direito de escolher quem Deus coloca na mesma comunidade para ferro afiar ferro, e você entender que isso é cuidado de Deus. Porque se todo mundo pensasse como você e lhe fosse simpático, como você cresceria na vida e na fé? Igreja é uma invenção, uma criação de Deus maravilhosa, irmãos. Ela imita aquilo que a gente tem na família. Quando eu vejo alguém dizendo assim, a família só é bom para tirar foto, eu digo para você, porque você tem família.
No dia que você não tiver, por mais difícil que tenha sido a sua família, que você tiver saudade de alguém para lhe chamar, para você chamar de pai, de mãe, de irmão, de filho, de filha, de neto, de sobrinho, de primo, você vai ver como família é importante. Igreja é a mesma coisa. Igreja é a mesma coisa. Ontem eu cheguei correndo de viagem com o Cefra e minha mãe. Deixei as malas em casa, tomei um banho, troquei de roupa e fui para a feijoada. Senti falta de muitos que inclusive estão aqui. Mas fiquei alegre por outros que estavam lá. Como pastor, a gente sente a ausência de cada pessoa. Foram tempos difíceis esses 2 anos, não terminaram ainda. Se Deus quiser, vão terminar logo, daqui a pouco. Nós precisamos, sejamos nós, pastor, presbítero, diácono, ou simplesmente irmãos e irmãs em Cristo, trazer de volta as ovelhas desta igreja. Você também é responsável por isso. Você também precisa convidar, você precisa também telefonar, você precisa também visitar. Porque é como um corpo que arrancou um dedo, que arrancou uma unha, que tirou alguma parte que parece ser mínima, mas faz falta. 1 Coríntios capítulo 12 mostra isso, que nós somos membros uns dos outros, e nenhum de nós pode dizer, fulano de tal, não preciso de você. Então Deus usa presbíteros porque Deus está criando um povo, e todo povo tem que ter líderes. Uma família tem pai e mãe. Quando eu comecei meu ministério, eu era, por muitos anos, o mais jovem dos conselheiros, seja presbítero ou diáconos, ou pastores. Eu me lembro que eu cheguei a pastorear a igreja que tinha presbítero que tinha idade de ser meu avô. O tempo passou, hoje eu sou o mais velho dos presbíteros dessa igreja, incluindo pastores e presbíteros. A gente envelhece na igreja e a gente fica feliz de ver o progresso da fé de muitos. Ontem eu vi gente que eu vi pai dando comida na hora do almoço e agora é mãe dando comida ao seu filhinho. Joguei bola, fiz 2 gols e dei 2 assistências. Por incrível que pareça, está filmado. Com as crianças, com Pedro, filho de Alexandre e de Renata, que está aqui, jogou contra mim, levou um baile. Que vi nascer, cujos pais eu batizei, casei. Não há nada mais glorioso do que ser igreja do Senhor Jesus. Não há nada mais glorioso. Não perca essa bênção, porque é mais cômodo você ficar em casa. Quebre esse comodismo. Volte. E você que está aqui, vá procurar e traga de volta, porque ele ou ela está fazendo falta aqui, porque é parte do corpo do qual você também faz parte. Deus, quando escolhe homens, não os abandona. Quando escolhe mulheres, não os abandona. Manda apóstolos para resgatá-los das trevas para a luz. E quando os apóstolos precisam se ausentar, como o apóstolo Paulo precisou, ele diz, não, a obra não terminou. E os que vão ficar na igreja? O que vai acontecer com eles? Promova a eleição, para que presbíteros cuidem deles na sua ausência. Ontem eu tive uma sensação muito boa. Todas as vezes que eu, nos últimos tempos, tenho
E se você quiser perguntar depois para mim, privativamente, para que eu não gaste tempo do sermão, por que eu estou lá e cá, eu lhe conto. Então, eu vou lhe dizer, eu lhe conto. Mas todas as vezes que eu venho de lá e boto o pé no aeroporto, eu tenho uma agendazinha imperiosa de algumas horas que me deixam tenso todo minuto, toda hora, se eu não estou perdendo alguma coisa e tenho que me preparar, porque na madrugada da segunda-feira eu tenho que viajar de volta. Ontem, quando eu cheguei, e eu sentei em casa, tomei meu banho, coloquei as malas, e segunda, não vou viajar, nem nenhum dia dessa semana, nem na outra semana, e até o final do mês, eu disse assim, que sensação boa é poder estar com o meu povo. Poucos minutos atrás, Cândido perguntava ali, qual o seu mandato? Eu disse, não tenho mandato, é uma função de confiança, pode demorar um dia ou mais do que isso, amanhã eu posso voltar e dizerem assim para mim, muito obrigado pelos serviços prestados, pode voltar. E ele me ouviu dizer, o que é a minha certeza, irmãos, não há coisa melhor do que estar aqui, não há lugar melhor para pregar, não há povo que eu amo mais do que esta igreja na qual eu estou há 21 anos. Eu sei que era essa a sensação de Paulo quando escrevia aquelas cartas, e se você ler cada uma delas novamente, quando ele faz menção aos irmãos em Filipos, em Éfeso, ele diz exatamente isso. Porque quem é pastor, mas eventualmente Deus chama também para algum tipo de apostolado, uma missão, sente a dor da ausência, a alegria da presença. E em tudo isso Deus cuida de nós, cuida de vocês também. Deus o abençoe. Ó Deus amado e querido Pai, ministra ao nosso coração, cumpra a Tua vontade na nossa vida. Nos dá, ó Deus, homens cheios de sabedoria, de entendimento, de fé, de boa reputação, para sempre liderarem esse rebanho, cuidarem, pastorearem desse povo. Dá a esse povo a consciência do Teu cuidado, de que são eles que escolhem e são eles que são cuidados pelos que escolhem, sejam eles pastores, presbíteros ou diáconos. Ó Deus, nós te pedimos, clamamos, que o Senhor mesmo nos use como ovelhas, berrando a outras ovelhas, como pastores com cajados e varas, para afastar lobos e resgatar ovelhas, para que o Teu povo não se perca nos vales de morte, que nem sempre é quando a vida acaba, mas quando a fé esfria, quando a gente deixa de caminhar como rebanho, e ovelha que está fora do rebanho é presa fácil do lobo voraz. Tenha misericórdia, dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Pai.